Olá, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Está começando agora mais uma edição do Pauta 1, um programa para te conectar com profundidade aos principais acontecimentos do Brasil e do mundo. E a pauta de hoje é a realidade das pessoas em situação de rua em Goiás e no Brasil. Estudos indicam crescimento exponencial, principalmente após a pandemia da Covid-19. Afinal, crises econômicas e pandemia agravaram a situação de muitas pessoas. O governo federal estima que 227 mil pessoas vivam nas ruas de todo o país. O Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania lançou no final de 2023 o programa Pontos de Apoio da Rua, para bancar a implantação de espaços públicos de atendimento à população em situação de rua. Os pontos serão instalados em cidades com mais de 500 mil habitantes. Já em Goiás, um estudo aponta que o número de famílias em situação de rua subiu de 62 em 2012 para 2.300 em 2021. Antes, a situação era vivenciada em 17 cidades, mas agora há pessoas em situação de rua em 118 municípios goianos. No entanto, a maior proporção é em Brasília, com uma taxa de 3 pessoas em situação de rua para cada 1.000 habitantes. Como chegamos nessa situação e o que está sendo feito para superá-la? Para falar então sobre esse assunto, nós estamos em contato aqui no Pauta 1 com especialista em políticas públicas e gestão governamental da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA, o Marco Natalino. Marco, bem-vindo aqui ao Pauta 1, muito obrigada pelo contato aqui com a gente. Obrigado pelo convite, boa tarde. Marco, para começar, a gente quer entender um pouco dessa realidade das pessoas em situação de rua no Brasil. Você poderia fazer um panorama, né, do que mudou, do agravamento que aconteceu com essas pessoas após a pandemia da Covid-19? Sim, realmente a pandemia agravou bastante a situação. É importante notar que o problema já vinha se agravando antes disso. O Brasil sempre teve uma população em situação de rua, né, uma questão histórica no país, mas a partir da crise econômica ali, né, que começa na década passada, podemos falar de 2014, 15, 16, você tem aumento do desemprego, né, queda da renda e uma série de outros fatores que vão gerando um aumento da população em situação de rua. Quando a gente chega em março de 2020, já tinha tido um crescimento bem significativo e o problema já era sério e a gente já estava olhando para isso com muita preocupação. Então, na verdade, a gente tinha uma situação de crise que é como se tivesse vindo uma outra crise por cima e aí causou realmente um choque enorme. Logo que veio a pandemia, uma coisa curiosa que aconteceu é que não necessariamente aumentou imediatamente as pessoas em situação de rua nos primeiros meses. Por quê? Porque mesmo as pessoas que estavam em situação de rua já, elas de repente se viram sem um lugar no comércio, por exemplo, para tomar uma água, se trabalhava com ambulantes, não tinha ninguém para vender na rua, porque as pessoas não estavam indo mais para a rua, né? Então as ruas ficaram muito vazias e ficou muito difícil para as pessoas, inclusive, sobreviverem estando em situação de rua. Então você teve a organização de vários acampamentos, abrigos temporários ou mais ou menos permanentes, né, pelas prefeituras no começo da pandemia. E à medida que o problema foi persistindo, né, que o tempo foi passando, e aí as pessoas que estavam residenciadas, domiciliadas, né, de repente todo mundo morando, passando o dia inteiro dentro de uma casa pequena, sem acesso à renda, em situações não só econômicas, mas também, às vezes, de disputa familiar muito pesada, conflito familiar, às vezes violência, isso tudo foi agravando, né, foi gerando um caldo ali muito negativo, do ponto de vista da qualidade de vida das pessoas. E uma parte dos brasileiros, então, seja por problemas intrafamiliares, seja por falta de condições econômicas, seja por questões de saúde, que podem incluir saúde mental, adicção, drogas, etc., seja por uma conjunção dessas três coisas também, começaram a ir mais para a rua. Então, a gente sabe que... Eu fiz uma estimativa
de um aumento de cerca de 40% do número de pessoas em situação de rua entre março de 2020 e julho de 2022, né, que seria, digamos assim, um período mais do auge da pandemia. Foi um crescimento muito grande. Agora, vale dizer que não é como se agora a gente tivesse melhor, né? O que parece é que a gente criou um caldo, uma situação difícil que agora a gente vai precisar de um tempo para conseguir resolver. Então, a situação é realmente muito preocupante. Não só em Goiás, né, mas no Brasil todo. Marco, eu queria tratar contigo de nomenclatura e conceito. Quando a gente ouve a expressão morador de rua, é diferente de pessoas em situação de rua. Eu queria que você pudesse explicar para nós a diferença e no que é também considerado como uma pessoa em situação de rua. A partir de que momento a pessoa se encontra nesta situação? Muito bem, é uma boa pergunta. Eu gosto de dizer que as palavras são importantes para a gente conseguir entender bem as coisas, mas a gente não precisa ficar se policiando, né, para ficar apontando dedos, essa palavra não se usa mais e tal, mas vamos tentar explicar. O termo morador de rua foi muito utilizado, continua sendo usado por um bom número de pessoas. O problema de falar em morador de rua é porque dá a impressão de que a situação de rua é uma situação de moradia, a pessoa está de fato morando lá. Em geral, e aí a gente tem muito dado de pesquisa para comprovar isso, quase ninguém que está numa situação de rua quer estar numa situação de rua. Gostaria de estar em uma casa, né, de ter uma moradia, um lar. Então, por isso que colocou essa ideia de falar, olha, a rua, a pessoa está na rua, é uma situação, não é uma condição permanente, nem deve ser aceita dessa forma. Então, o morador de rua pode dar a ideia que, bom, essa aqui é a morada da pessoa. Aí você pode falar, não, mas na prática ela não mora ali e tal. Mais ou menos, não é bem assim. Você vai ver a trajetória dessas pessoas, elas às vezes dormem em algum lugar, depois vão para um abrigo, por vezes conseguem algum dinheirinho, algum trabalho, passam alguns meses pagando aluguel, depois voltam. Então, a ideia de morador de rua acaba ocultando essa questão, o fato que as pessoas não querem estar ali, né? Agora, a situação de rua é uma situação. Então, no momento que você, digamos assim, passa uma noite na rua, você estava naquela noite uma situação de rua, tá? Aí você pode falar, bom, mas se é só uma noite, será que isso é tão importante? Ok, não é tão importante quanto, por exemplo, uma pessoa que está há 5, 7 anos dormindo todos os dias na rua, né? Enfrentando as intempéries, tendo problemas de saúde terríveis por conta disso. Mas a situação de rua, a ideia é pegar essa. Na verdade, é um termo bem amplo. Lá dentro do conceito de população em situação de rua, já está a definição de que é um conjunto populacional heterogêneo. Ou seja, tem muita gente ali dentro, com histórias de vida diferentes, com trajetórias distintas, que estão buscando coisas diferentes, mas que estão em uma situação comum, que é a situação do dia está na rua. Né? É basicamente isso a ideia. E, Marco, o que leva essas pessoas a estarem em situação de rua? E eu queria que você trouxesse a sua avaliação antes da pandemia e também pós-pandemia. O que levou essas pessoas a estarem na situação que elas se encontram hoje? Muito bem. Existem alguns dados sobre motivos das pessoas estarem em situação de rua por municípios, mas eu tenho trabalhado com os dados do Cadastro Único. O bom dos dados do Cadastro Único é porque eles são de âmbito nacional, né? E a maior parte das pessoas em situação de rua, né, que estão há pelo menos mais de uma semana, estão há um bom tempo na situação de rua, estão lá cadastradas. E o principal conjunto de causas é de ordem econômica. Tá? Isso não é surpreendente. Falta de moradia, falta de emprego, né? Distância da própria moradia do local de trabalho, né? Então, vocês podem pensar, por exemplo, uma pessoa que até tem uma casa com a sua família muito distante de um centro urbano, mas que trabalha durante a semana lavando o carro e guardando o carro, ou trabalhando como ambulante no centro de uma cidade, dorme por ali durante a semana, no fim de semana volta para casa. Né? Então, esse é o principal conjunto. Tá? Mais de 50% das pessoas em situação de rua afirmam alguma dessas causas, principalmente desemprego e falta de moradia como principal problema. Tá? A segunda causa, e ela se sobrepõe, eu já explico isso, né? A segunda causa são os conflitos familiares, tá? E aí eu acho que a questão da pandemia porque a coisa da pandemia e economia a gente já sabe, né?
a certo ponto. Já tinha uma crise econômica antes, a pandemia vem e escancara ainda mais o problema. Então, digamos assim, como é que a crise econômica prejudicou, né, as pessoas, levou muitas à rua, a gente consegue entender. Mas os conflitos familiares são importantes também, porque imagina, né, pessoas morando numa casa muito pequena, todo mundo está em isolamento social, e o que a gente tem, alguns dados, é sobre o aumento de violência doméstica nesse período, prejuízo para a saúde mental das pessoas, e aí você tem as chamadas brigas de família. Tá? 45% das pessoas dizem que conflitos familiares levaram elas à situação de rua. Aí você fala, mas isso não tem nada a ver com a questão econômica? Pode ter, porque a pessoa pode dizer, olha, digamos assim, um adolescente ou alguém no começo da vida adulta, 19 anos, sofreu abuso, violência dentro de casa e fala, não consigo mais morar aqui. Então sai da casa, né, fugindo de uma situação terrível, mas ela não consegue sustentar, não tem moradia, então fica na rua, tá? Então, você vê que as coisas se juntam. E aí tem um terceiro conjunto de causas que é bem importante, que é do campo da saúde. Tá? Tem pessoas que, principalmente em cidades maiores, vocês vão ver em volta de hospitais, às vezes, pessoas vão acompanhar a gente no tratamento de saúde, não tem onde ficar e acabam ficando na rua. Então, tem um grupo de pessoas que estão nessa situação, mas as causas de saúde, em geral, estão ligadas à questão de saúde mental, incluindo aí o uso abusivo de álcool e outras drogas. Eu até tenho um número exato aqui, mas a gente está falando em algo como 34%, 35% das pessoas em situação de rua vão citar alguma coisa aí do campo da saúde, tá? Então, essas são as três principais causas. Mas aí é aquilo, é muito heterogêneo. Por exemplo, as mulheres são minoria entre a população de rua, né? Porque a situação de rua é muito violenta, e para as mulheres particularmente. Agora, se você vai ver entre as mulheres, uma causa que aparece muito são as ameaças, né? Então, a mulher teve que sair do lugar de moradia dela por sofrer uma ameaça de violência, ameaça de morte, etc. Né? Então, existem algumas outras causas não tão frequentes, mas essas eu acho que já dá para a gente ter um pano, né? E todas essas coisas foram prejudicadas pela pandemia, né? A crise econômica, já falei, os conflitos familiares, em muitos casos, foram exacerbados pelo fato que as pessoas estavam sem emprego, estavam todos ficando dentro da mesma casa, não tinha para onde ir. Isso gerou problemas, com certeza. A gente sabe, inclusive, aumento de consumo de álcool no período, também aconteceu, né? Então, você vê que as questões de saúde, as questões que eu chamo de convivialidade, né, ou de convivência familiar e comunitária, e as questões econômicas, todas elas foram prejudicadas durante a pandemia, e o que a gente está vendo hoje é um pouco o resultado disso. Marco, daqui a pouco a gente quer falar um pouco mais sobre a situação, né, da mulher, por gênero mesmo, que está em situação de rua, do que difere, né, dos homens. Mas outro fenômeno que a gente consegue observar nas ruas é o aumento das famílias em situação de rua e não mais de indivíduos sozinhos. Esse cenário, ele é preocupante e exige políticas públicas mais complexas na sua avaliação? Com certeza, é bem preocupante. Enfim, eu trabalho muito com números, estatísticas e tal, mas não é como se, né, eu não tivesse olhos, né? No olhômetro eu já vinha reparando, e em 10 anos fazendo pesquisa sobre o assunto, inúmeras vezes pessoas vêm falar comigo e falam, nossa, Marco, a tua pesquisa está mostrando coisas que eu tenho visto na minha rua, na minha casa, no meu bairro, no centro da cidade, no local de trabalho, né? A gente está vendo essa mudança de perfil também. Não é só um aumento do quantitativo, mas grupos populacionais que a gente não estava mais vendo em situação de rua faz algumas décadas e que estão voltando, né? Particularmente famílias em situação de rua. Isso realmente é bem preocupante, é mais complexo para resolver. Eu não quero dizer com isso que pessoas sozinhas, né? A pessoa típica em situação de rua é um homem na casa dos 40, 45 anos de idade, baixa escolaridade, né? E que nasceu no interior do estado e mora no centro, em algum bairro mais rico da capital do estado, né? Mas as crianças e as mulheres mães, né? Vamos separar as coisas, né? Tem muitas mulheres em situação de rua que não estão com a sua família. Mas falando especificamente das famílias, em geral são mulheres com seus filhos, não homens com seus filhos ou casais com seus filhos. Realmente é um problema muito sério. Entre outros problemas,
crianças em situação de rua são tratadas de forma diferente, elas têm que ser encaminhadas para o abrigo, etc. Então, essas mulheres, elas têm um medo terrível de perder a guarda das crianças, e por conta disso não vão matricular as crianças na escola, ou se tentam matricular, a escola fala, mas se não tem comprovante de residência aqui, então não vou poder botar teu filho na escola. Vão ficar com medo de saúde, vão ficar com medo, inclusive, de buscar um benefício social, porque ficam com medo que vão chamar o conselho tutelar. Então, assim, sem entrar muito na questão moral do que leva essas pessoas em situação de rua, o que seria bom ou ruim, é muito complexo. É muito complexo. A gente tem que garantir os direitos dessas crianças, a educação, a saúde, né, o desenvolvimento pleno, mas, ao mesmo tempo, essas famílias estão nessa situação de rua, como eu estava dizendo, não por vontade própria, né? Então, você acaba tendo que fazer um esforço integrado. O que tem sido feito, que me parece interessante, tem sido feito alguns mutirões em que se juntam vários órgãos públicos, inclusive para tirar documentação, etc. E aí, nesse espaço um pouco mais seguro, as pessoas vão lá, tentam se cadastrar e, a partir daí, conseguem acessar políticas. Que podem ser de habitação, pode ser enviado para um abrigo de famílias. Eu mesmo visitei mais de um, né, que recebe mulheres, crianças ou famílias completas, porque realmente é uma situação diferente, né? É uma pessoa que ainda está em etapa de desenvolvimento, ficar em situação de rua é uma coisa que a gente tem que olhar com uma preocupação maior. Digamos assim, a gente já tinha como é que eu vou dizer, um sinal de alerta aceso por conta do aumento da população em situação de rua. Essa mudança de perfil acende outro sinal de alerta, né? Então, é como se os problemas fossem se acumulando. Estamos conversando aqui no Pauta 1 com o Marco Natalino, especialista em políticas públicas e gestão governamental da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. O Pauta 1 faz uma rápida pausa, daqui a pouquinho a gente está de volta para continuar falando mais sobre a realidade das pessoas em situação de rua em Goiás e no Brasil. Já estamos de volta com o Pauta 1. Nosso tema de hoje é a realidade das pessoas em situação de rua no Brasil. E nas últimas semanas tem chamado a atenção o caso de duas mulheres, mãe e filha, que há pelo menos 3 meses vivem em unidade do McDonald's no Rio de Janeiro. Uma situação muito curiosa, quando a loja abre, elas ficam lá, ficam dentro do estabelecimento, geralmente sentam próximo à porta, fazem as refeições durante o dia. Quando fecham, elas saem daquele ambiente, ficam na entrada. Já recusaram ajuda da assistência social, dizem que estão procurando moradia no Leblon, que é um bairro nobre lá da cidade do Rio de Janeiro. E esse caso, Marco, eu queria lhe perguntar, ele é muito curioso, tem chamado a atenção Brasil afora, e aí eu quero lhe perguntar, essa situação delas, isso pode configurar uma nova modalidade de pessoas em situação de rua? Eu vou ter que admitir que eu não sei, né? Eu não tinha tomado conhecimento desse caso. Achei curioso, não me surpreende. Eu sei que o uso de estabelecimentos comerciais para tentar melhorar um pouco a situação, ficar um pouco mais confortável, é muito comum, muito comum. Eu lembro de um caso, mas que é representativo de algo que acontece frequentemente, de um cara que ele ficava, então, circundando um bar/restaurante, numa cidade grande, se não me engano, Recife, era Recife. E, então, em algum momento, ele falando com o dono, falou, não, deixa, eu durmo aqui na parte externa do estabelecimento, que tem as mesas e cadeiras, e fico de vigia noturno para você aqui, e só você me deixa dormir aqui, sei lá, eu faço uma refeição durante o dia e pronto. Esse tipo de arranjo não é muito incomum, o que acaba também ocultando um pouco o que seria a situação de rua, e por isso que é uma situação, mas ela vai e volta, né? Porque tem casos, digamos assim, de uma falta de moradia que ficou oculta, porque a pessoa acaba dormindo num terreno abandonado, ou consegue dormir num lugar improvisado de um estabelecimento comercial. Então isso não é incomum, não só no Brasil, como no mundo todo. No Japão, por exemplo, que é um país que tem... enfim, um país muito rico, mas que também tem uma cultura em que é extremamente vergonhoso estar em situação de rua,
as pessoas em situação de rua buscam internet e cafés lá para dormir. E acabam, então, circundando esses espaços. Tem muitos países que isso acontece. No Brasil, esse caso aí do McDonald's, da mãe e da filha, que não quiseram ajuda da assistência social, me chama atenção, né? Porque aí me coloca a pergunta exatamente por que elas não quiseram essa ajuda, né? Eu teria que saber mais elementos. O que eu sei, que eu acho que é um ponto importante para a gente trazer para o debate, é que muitas dessas pessoas têm desconfiança do poder público, já sofreram violência do poder público, de agentes policiais, mas não só, tá? Agentes da assistência social também, abrigos. E muitas vezes essas pessoas têm uma vida muito sofrida e elas ficam muito desconfiadas mesmo, né? Então, o tipo de trabalho social para chegar nessas pessoas não é de qualquer forma, né? Tem que se construir uma confiança, com calma, tentar avançar nos passos, né? Eu vou chutar que esse caso aí ficou famoso porque é no Rio de Janeiro, é no Leblon, né? Que é um dos bairros mais ricos do Brasil. E provavelmente, né, a população em volta também se sentiu assim, olha, aqui não é para ficar aqui, vai lá para um bairro mais pobre, né? A gente sabe que o Brasil, infelizmente, a desigualdade muitas vezes funciona dessa forma. Eu mesmo que moro em Brasília, né, que também tem alguns dos bairros mais ricos do país, né, as Sul, a Norte, etc. Isso também acontece, né? Quando as pessoas em situação de rua começam a ficar por muito tempo em alguns lugares muito ricos, os moradores em volta começam a se organizar para expulsar essas pessoas, né? Novamente, não estou tentando entrar aqui numa questão moral, embora eu tenha uma posição que eu acho que é basicamente a da Constituição, que as pessoas têm direito à moradia, mas o ponto é que isso acontece, e isso gera expulsões dessas pessoas, gera situações de violência, e algumas dessas pessoas vão ficar mesmo com desconfiança, né? E vão ficar, olha, eu estou bem aqui, porque uma coisa também, a situação de rua, a gente fica muito vulnerável, né? A gente tem o nosso lado animal. Quando a gente vai dormir, todo animal, o momento mais perigoso é o momento do sono, porque você fica indefeso. Então, se a pessoa que está em situação de rua não tem muita condição de vida, arranja um lugar em que ela se sente mais ou menos segura e ela está estressada, ela vai tentar ficar ali, vai evitar que qualquer pessoa tire ela daquela situação, sabe? Então, assim, eu não sei se é um caso novo, eu diria que ele tem vários elementos de situações de rua bem comuns e típicas, né? Só é um caso um pouco extremado, porque é um bairro muito rico e as pessoas, enfim, elas estão se negando a sequer ter algum tipo de assistência social. Mas, enfim, é o máximo que eu posso dizer sem saber mais do caso, né? Nesse caso, Marco, que o Samuel bem posicionou aqui, foi um caso em que duas mulheres brancas, bem vestidas, o tipo estereótipo, né, que as pessoas não julgam ali pela aparência, estão dentro do McDonald's, estão morando dentro desse McDonald's. E aí eu faço esse levantamento a respeito do estereótipo em si. Existe um estereótipo do morador de rua, da pessoa em situação de rua, porque nesse caso elas receberam uma tratativa completamente diferente do que uma pessoa propriamente dita, um morador de rua, que já vem em mente aquele estereótipo que já existe na sociedade. Como que você avalia essa situação da aparência das pessoas e da diferença de tratativa, como nesse caso específico? Isso que você falou agora realmente traz um ponto bem importante. Olha, não só pessoas em situação de rua, mas pessoas estigmatizadas em geral, por qualquer motivo, em qualquer sociedade que exista algum tipo de preconceito, estigma, pessoas que são alvo desse preconceito, desse estigma, em geral, vão buscar formas de tentar mitigar isso, certo? Então, vão tentar, de certa forma, manipular um pouco aquela identidade. Por exemplo, é comum pessoas que sofram mais preconceito busquem se vestir melhor para se parecer de mais alta classe, para sofrer menos preconceito, tá? O caso da situação de rua no Brasil, em outros lugares, mas no Brasil especificamente, ele tem um marco muito importante, que é o seguinte: quando 13 de maio de 1888, eu estou falando lá da abolição da escravatura, tá? Então você tem a abolição da escravatura, imediatamente depois, eu não estou falando assim, as pessoas em algum outro momento pensaram no assunto, não, na semana seguinte do 13 de maio, foi enviado para o Congresso Nacional um projeto de lei considerado de salvação nacional, que todos os congressistas apoiaram, que era para regular a circulação das pessoas no espaço urbano. Por quê?
para regular as novas classes perigosas, né, os ex-escravos recém-libertos, de circular nos espaços da cidade, porque, né, os brancos tinham medo e queriam, em último caso, expulsar essas pessoas e mandar para ficar em algum lugar distante, né? E a partir daí que tem o surgimento das favelas, etc., né? O próprio Morro da Favela é ocupado nessas condições. Então, o fato delas serem brancas. E aí também a questão do perigo, né? O fato de gênero é a conta a favor delas, né? Mulheres, em geral, são consideradas menos ameaçadoras que homens, né? Mulheres brancas bem vestidas, se não, né, se tentarem ser educadas e não chamar muita atenção, vão conseguir ser tratadas de uma forma totalmente diferente. Eu não tenho dúvida nenhuma que se fossem pessoas negras e que se as pessoas tivessem alguns marcadores sociais que indicassem algum perigo, algum medo para aquelas pessoas daquele bairro, elas seriam tratadas de forma diferente, né? Então, assim, eu não acho certo ficar fazendo, né, rinha de miséria alheia, né? Eu acho que a situação dessas duas mulheres é muito grave, é muito séria. Fico feliz que elas não tenham sido vítimas de violência, agressão, mas sim, isso é bem típico de como é que as pessoas recebem tratamento diferente, tá? Inclusive, em muitas audiências públicas que eu vou, com participação de população em situação de rua ou de representantes da sociedade civil que representam esse segmento, essas pessoas são impedidas de entrar no espaço público, no Congresso Nacional, no Supremo Tribunal Federal, no juizado, no Ministério Público, na escola, no posto de saúde. Essas pessoas não conseguem nem entrar, né? Então, vocês podem ter certeza que assim, esse McDonald's está deixando as pessoas entrar, essas duas mulheres entrar, porque julgaram que isso não ia afetar, não gerou nenhum alarme para elas, né? Possivelmente, se fossem dois homens negros na faixa ali dos 30 ou 20 anos, né, que os jovens ainda têm mais o estigma do perigo, teriam sido tratados de forma diferente, possivelmente teriam sido vítimas de violência, teriam sido ameaçados a nunca mais voltar ali, se for caso ameaçados de morte. Eu não estou falando isso no caso desse McDonald's, estou dizendo que é coisa que acontece muito, né? E pronto, as pessoas não voltariam mais ali por terem sido ameaçadas de morte mesmo, sabe? É uma situação assim, eu fico até tentando falar com algum nível de leveza, sabe? Porque para a gente tentar todo mundo compreender, mas à medida que vocês vão fazendo as perguntas, eu não consigo deixar de dizer a realidade que é muito sério, muito grave. Essas pessoas são ameaçadas, sofrem violências, vão acabar dormindo num lugar insalubre, com as intempéries, né, todas em cima delas. A expectativa de vida delas cai lá para baixo. Essas pessoas, esse momento do sono, né, do dormir, de você não estar se sentindo seguro, gera o seu nível de estresse lá para cima, né? Esse estresse, se fica lá em cima por muito tempo, gera problemas de saúde para o resto da vida. E essas pessoas vão começar, inclusive, a desenvolver doenças não só, né, de âmbito físico, mas também mental. É um problema enorme. É o tipo de coisa que é melhor prevenir do que remediar. Então, acho que a gente tem que começar logo a pensar em mais políticas preventivas para parar que tanta gente venha para a rua. E para as pessoas que já estão em situação de rua, a gente tem que começar a averiguar se realmente a gente está fazendo da melhor forma, né? O pessoal às vezes acha que é caro conseguir algum tipo de moradia mais digna, mas sai muito caro deixar essas pessoas na rua. E Marcos, é justamente isso que eu quero perguntar. Você falou, é um problema enorme, a gente está vendo, a gente sabe, né? Ainda mais conversando agora com você, da gravidade que é, de quanto piorou a realidade das pessoas em situação de rua. E é importante falar, então, das políticas públicas, porque no começo do ano, o governo federal sancionou uma lei que institui a Política Nacional de Trabalho Digno, Cidadania para a População em Situação de Rua. A proposta é levar a escolaridade, promover escolaridade, qualificação profissional, enfim, né, mecanismos de acesso para que essas pessoas consigam acessar a trabalho e renda. Mas a adesão dos estados e municípios não é obrigatória. Então, eu queria saber de você a sua opinião, né? O que você acha disso? Não deveria, assim, eu, né, não sou leiga no assunto, mas eu penso que deveria ser obrigatória a adesão dos estados e municípios, que é um problema tão grave. Você acabou de falar aí das diversas consequências que podem ter, de como afeta a sociedade no todo, o que acontece com a pessoa em situação de rua, e a política que foi sancionada esse ano para tentar reverter esse quadro, ela não é obrigatória pelos estados e municípios. Pois é, eu acompanhei um pouco o trâmite legislativo
dessa lei. Fiquei muito feliz que ela foi aprovada, foi sancionada, certamente vai no caminho correto. Mas o que eu lembro dos debates legislativos, né, vários representantes, principalmente de setores empresariais, novamente aqui eu não estou fazendo um julgamento moral, estou tentando dizer quais são os interesses em jogo, né, da disputa legislativa que aconteceu. Porque isso envolveria isso envolve, por vezes, algum tipo de obrigatoriedade das empresas também contratarem ou criarem programas para contratar essas pessoas. E terem, então, incentivos fiscais para fazê-lo, etc. Durante esse trâmite legislativo, provavelmente o que aconteceu foi, olha, vamos aprovar a lei, mas não pode, tem que ser uma coisa voluntária, quem quiser participe e tal, e o acordo que foi feito foi esse, tá? Isso não quer dizer que ela seja inócua, isso não quer dizer que ela não seja um bom começo para algo que pode, na minha opinião, né, ganhar musculatura, se mostrar como um negócio que dê certo, né? Se alguns lugares fizerem direito, der certo, isso cria um caldo de cultura que depois pode ser replicado em outros locais. O que a gente não vai esperar, né? Eu, pelo menos, assim que lançou a lei, eu fiquei com essa visão. A gente não pode esperar que vai mudar da noite para o dia, não vai ser rápido que essa lei vai resolver o problema. Mas ela vai na direção correta. E eu acho que ela não é a única, mesmo que você, né, que os estados e municípios não façam uma adesão a essa política específica, eles podem, né, fazer políticas de qualificação profissional, de melhoria da qualidade da educação dessas pessoas para elas conseguirem um emprego. Como eu estava falando, né, essa questão mais da metade das pessoas vão citar um problema de ordem econômico para estar em situação de rua. Então, faz todo sentido que a gente, né, busque caminhos de geração de renda para elas. Omar, diga. E aí, nesse aspecto, né, você está explicando uma questão que é da política pública, o envolvimento do poder público. Mas como é que a gente pode associar a política pública desenvolvida pelo ente federativo, seja ele qual for, mas com a sociedade civil, com os voluntários, né, com as ONGs que realizam o trabalho? Como que a gente deve pensar nessa junção para termos uma política pública eficiente? Pública não só pensando no setor público, mas com envolvimento, né, das pessoas, da sociedade de uma forma geral. Muito boa sua pergunta. Eu concordo com a forma como você enquadrou, né? O público não é só setor público, né? Todas essas organizações de sociedade civil, na medida em que elas estiverem fazendo uma ação, né, que vai ao interesse público, né, previstos em políticas públicas, elas estão também agindo como parte da política pública, né? Tem outras áreas de política pública em que a participação da sociedade civil também é muito grande, muito importante, mas assim, Pop Rua claramente uma dessas áreas. A gente tem um histórico de negligência do poder público para a população em situação de rua. Vamos ser sinceros, né? Eu falei lá do caso dessa lei de salvação nacional, logo depois da abolição da escravatura. Depois foi colocado leis contra a vadiagem, etc. Então, até recentemente no Brasil, a população em situação de rua era caso de polícia, tá? E, por outro lado, a sociedade civil se organizava e continua se organizando para oferecer comida, ao menos, mas também para oferecer uma série de outros serviços. Ok, dada essa situação, que eu acho que é o jeito que funciona melhor, né? E não só eu acho isso, eu acho que boa parte das pessoas que trabalham com o assunto pensam da mesma forma. Você tem que usar essa energia social que já existe, essa capacidade organizativa que já existe na sociedade civil, dessas pessoas que já estão trabalhando com isso, mas de uma forma sinérgica, né? Então, o que o poder público tem que fazer é trazer as suas políticas e aproximar elas da sociedade civil para que não tenha uma sobreposição, para que não fique todo mundo atuando na mesma área ou para que elas fiquem batendo cabeça, né? Eu acho que esse é o principal risco de ações da sociedade civil que não dialoguem com o poder público e vice-versa. Então, o que você tem que fazer é a coisa acontecer da forma conjugada, né? Eu poderia ficar citando aqui exemplos de como é que isso pode acontecer, mas eu acho que depende de cada caso a caso, sabe? Eu não sou daqueles que acham que tem que ser tudo pelo setor público e a sociedade civil não tem que ter participação, ao contrário. Eu acho que as demonstrações de solidariedade parte da sociedade civil são importantes para a democracia. Em momentos de tragédia, como a gente está vendo agora no Rio Grande do Sul, isso
fica patente também, né? O desejo das pessoas de ajudar, eu acho que isso é uma coisa muito humana. A solidariedade é uma coisa do ser humano mesmo. A gente tem que, e o poder público tem que fazer é organizar isso, né? A gente paga impostos e pessoas tipo como eu, digamos assim, né? Eu sou só um servidor público, mas eu passo os meus dias pensando em como fazer as coisas serem articuladas para funcionar melhor, né? Por exemplo, só um exemplo, às vezes o poder público não consegue acessar todas as pessoas em situação de rua. Como vocês viram, elas têm medo ou têm receio, mas essas organizações as pessoas aceitam. Então, por vezes, são por meio dessas organizações que você pode chegar lá e ter algum tipo de ação mais efetiva, sabe? É sobre uma coisa não é contraditório, eu acho. E, Marco, é sobre o trabalho, a importância, né, do trabalho voluntário das ONGs que a gente vai falar aqui no programa daqui a pouco no próximo bloco. Já quero aqui agradecer a sua participação, nós teríamos muitos outros pontos importantes para conversar aqui, mas acho que a nossa conversa de agora ela já deu para a gente entender um pouco, né, da realidade das pessoas em situação de rua aqui no Brasil. Muito obrigada, Marco, pela sua participação conosco aqui no Pauta 1. Obrigado a vocês. Tchau. A gente conversou aqui com o Marco Natalino, especialista em políticas públicas e gestão governamental da Diretoria de Estudos e Políticas Sociais do IPEA. O Pauta 1 faz a última pausa. No próximo bloco a gente vai falar então sobre a importância das ONGs do trabalho voluntário para ajudar as pessoas em situação de rua. Pauta 1 volta já já. Pauta 1 já está de volta. Nosso tema de hoje é para falar sobre a realidade das pessoas em situação de rua. E nesse bloco a gente vai falar também sobre a importância do trabalho voluntário. Está aqui com a gente a Débora Assunção. Ela é uma das fundadoras da ONG Conectar, um grupo que auxilia pessoas em situação de vulnerabilidade social aqui na região metropolitana de Goiânia. Débora, muito obrigada por estar aqui com a gente. Bem-vinda ao Pauta 1. Obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Débora, conta pra gente, né, um pouco do trabalho da ONG e você é uma das fundadoras, da sua ideia de como foi se envolver com o trabalho voluntário para criar a ONG e um pouquinho do trabalho que vocês desenvolvem. Então, a Conectar, ela surgiu de uma ideia de um serviço que fosse além da filantropia. Porque a filantropia ela é muito importante, ela é indispensável, mas como processo de transformação é importante que a gente tome outras atitudes além da filantropia. Que a filantropia é uma ajuda imediata, mas a gente também precisa de uma transformação. Porque o objetivo da Conectar é que as pessoas que estão sendo atendidas não precisem mais serem atendidas em algum momento, né? Então, nós somos amigos, nós nos conhecemos de outros projetos e a gente queria estar em um ambiente que não tivesse nenhum vínculo político partidário, nenhum vínculo religioso e que acolhesse todas as pessoas em situação de vulnerabilidade e também animais. Débora, você é uma das fundadoras e aqui, fora do ar, você contava para nós que a ONG ela tem pouco tempo, de existência. Já queria que você contasse há quanto tempo e o porquê do nome, por que Conectar? A gente fez um ano agora em fevereiro e o nosso nome surgiu de um processo de votação, porque na Conectar todos os voluntários eles têm papel de protagonismo e a gente começou a trabalhar sem nome, na verdade. E aí a gente fez enquetes e aí foram afunilando esses nomes, né, até chegar nos 3 mais escolhidos e aí chegou a Conectar, que foi um nome super providencial, que conecta pessoas que precisam, né, e situações a pessoas ou empresas ou instituições que podem ajudar. E é muito bacana, né? A palavra conectar, de conexão e conectar com essas pessoas que muitas das vezes eu imagino que elas não se sentem mais conectadas de uma certa forma com a sociedade. Como que funciona o trabalho da Conectar hoje, atualmente, na prática? Vocês recebem as doações? Quais são os dias da semana em que vocês visitam essas pessoas? E também acrescento mais uma pergunta para saber dos bairros e das regiões que vocês mais visitam e que também há uma concentração maior das pessoas em situação de rua. Na prática, nosso trabalho ele tem diferentes linhas de atuação.
Para cada linha de atuação tem um cronograma e um direcionamento. Por exemplo, a gente tem uma linha de atuação que é com idosos em casas, né, de acolhida. E aí esses atendimentos normalmente são aos finais de semana, assim como em orfanatos. Os atendimentos das pessoas em situação de rua normalmente são feitos à noite, durante a semana, e normalmente na região de Campinas e do centro, que é onde a gente encontra uma maior concentração das pessoas nessa situação. Débora, conta um pouco pra gente, você falou que a Conectar é um projeto que você fundou, mas que você há muito tempo já participa de trabalho voluntário. E a gente estava conversando aqui nos últimos blocos com um especialista, né, nesse assunto do IPEA, e a percepção que nós temos é que muito do que é feito para as pessoas em situação de rua vem por parte do trabalho voluntário, vem através do trabalho das ONGs. A gente queria saber um pouco da sua percepção sobre o apoio, o trabalho para ajudar essas pessoas a saírem dessa situação. Está mesmo voltado, focado só no trabalho das ONGs? Como é a participação do poder público nisso? Então, em 2022, eu fui representar o estado de Goiás numa audiência do Estado Inconstitucional das Pessoas em Situação de Rua no Brasil. E, infelizmente, no estado de Goiás, apesar de a gente ter aí instituições do terceiro setor muito atuantes, em relação ao setor público, a gente observa realmente uma carência de atuação. Veja que o estado de Goiás é um estado grande e que não havia nessa audiência, que era no Supremo, a primeira audiência brasileira para falar sobre esse assunto, não havia um representante da Defensoria, não havia nenhum representante de qualquer instituição governamental para falar sobre essas pessoas. E a gente vê que, por exemplo, nós temos o atendimento POP, né, que a gente fala que é no centro para as pessoas em situação de rua, que ele funciona de segunda a sexta. Quer dizer, será que essas pessoas não precisam se alimentar e não precisam de atendimento aos finais de semana, nem à noite? Então, a gente vê que, infelizmente, o nosso estado ele é muito carente disso, de políticas governamentais. Um outro fator que me chamou muita atenção é que a gente estava lá pedindo coisas que em outros estados já estavam em outro aspecto. Por exemplo, em outros estados, eles estavam brigando muito pela primeira moradia, o acesso à primeira moradia, né? Vamos garantir a moradia, depois a gente vai atrás de emprego e depois a gente vai atrás de resolver de outras formas. Aqui a gente está brigando para acesso à água potável. Vocês não têm noção o que é você sair para entregar um alimento, um kit de higiene, e encontrar uma pessoa tomando banho em uma torneira. Isso quando toma um banho, né? Quando encontra. Isso, a pessoa tem a roupa do corpo, e aí quando ela consegue uma outra roupa, ela toma um banho numa torneira, em local aberto, sem nenhuma privacidade. Porque a gente não tem nem o básico que é acesso à água no estado de Goiás. Durante a pandemia, houve uma liberação de um subsídio que era para esse público-alvo. Mas a Prefeitura de Goiânia, sabe o que ela exigia de documentação? Que eles apresentassem o IPTU. São pessoas em situação de rua. Como é que eles apresentaram o IPTU? Sequer, muitos deles têm documentos, identidade, Exatamente. certidões, quanto mais não é um documento de imóvel. E aí, nesse sentido, você falou em frentes, me chamou muito a atenção, estava observando aqui a sua resposta. Você falou em frentes e também a atuação. Você, de certa forma, está unindo a sua atividade, você é advogada, Sim. com esse trabalho que é tão nobre, que é tão valioso, que é de cuidar do semelhante. A percepção que eu tenho aqui é essa. Essa percepção está correta? Você procura fazer isso mesmo? Procuro. Atualmente, meu trabalho remunerado não é na área de direitos humanos, mas o que eu posso fazer dentro do meu conhecimento é oferecer isso como serviço voluntário. E aí, antes mesmo da Conectar, eu oferecia para outras ONGs, por exemplo, o meu conhecimento para regularização, para que elas passassem a ter seu CNPJ, isso viabilizar, tentar parcerias público-privadas, porque eu acredito que as pessoas que têm curso superior ainda são muito poucas no nosso país. Ainda não atingimos um nível básico, assim,
Então, a gente tem que se colocar numa condição de privilegiado e retribuir para a sociedade. E essa é a minha forma, dentro do que eu posso, de retribuir para a sociedade. E essa é uma forma de conectar com essas pessoas. Débora, eu imagino que você já deve ter visto das mais diversas histórias ao longo da sua jornada, não só de um ano da Conectar, mas também dos seus outros trabalhos voluntários que você tem atuado. Tem alguma história específica que mexe com você, que quando faz essa pergunta é aquela primeira lembrança que vem na sua mente que você poderia compartilhar aqui com a gente? Eu tenho várias, mas eu vou compartilhar a primeira vez que eu fui para a rua, efetivamente. Porque eu fazia muito trabalho de arrecadação e de bastidor. Mas de atuação direto, de ir para a rua, que é uma coisa que muita gente fala, eu vou ajudar, mas ir para a rua eu não consigo. Primeira vez que eu fui para a rua, era uma quinta-feira à noite. E a gente preparou 40 kits de lanche, um pãozinho e um suquinho, 40 kits de higiene, na perspectiva de eu entrego esse kit de higiene para uma pessoa assim, ela faz uma asepsia mínima e às vezes ela consegue um bico para trabalhar, e já custeia à noite para não dormir na rua, sabe? Uma pequena mudança para ver se tem uma transformação. Só que a comida é a primeira coisa que acaba. Quando a gente parou o carro, era ali em volta da Praça Joaquim Lúcio, em Campinas, veio o pessoal correndo. Aquilo foi muito impactante para mim, porque é correr pela fome e pela sede. E olha que eles pedem água. A gente às vezes leva refrigerante, leva açúcar e só tem água. Sem água para beber, eu tô com sede. E eles vieram correndo, só que eles pararam em fila. E às vezes a gente tá no shopping e as pessoas não respeitam as filas. E essas pessoas estavam famintas, com sede e agiram com uma educação muito melhor do que eu já observei em outros lugares. Aí elas pararam e eu ofereci, né? E o lanche acabou. E aí a gente continuou lá porque a gente quer conversar com as pessoas. A gente não quer só entregar aquele alimento. A gente quer entender a história, quer saber se tem alguma demanda que eu possa atender naquele momento. A pessoa fala, eu quero ser internada, eu estou precisando encontrar com a minha família. E conversando. Enquanto a gente fazia esse diálogo, chegou um rapaz muito suado, que ele tinha empurrado o carrinho de reciclagem o dia inteiro, provavelmente. Sabe, ele chegou com o carrinho de reciclagem suado e falou, tem alguma coisa para comer? E não tinha mais. Aí eu falei, não tem. Aí tinha uma pessoa sentada que falou para ele, eu vou dividir com você. Ele não tinha nada, ele só tinha aquele pão. E ele dividiu. E às vezes a gente, eu fico emocionada, porque às vezes a gente na nossa casa, a gente tem muita comida, esses dias a gente briga por poucas coisas. Eu mesmo já fiquei nervosa na minha casa porque alguém comeu um pedaço de bolo que eu deixei. E eu nunca passei fome. E uma pessoa que passou fome foi capaz de dividir ali, naquele momento. Então isso me marcou muito. E me marcou num aspecto de entender que a ajuda às vezes é mais para mim do que para eles. Porque eu, como ser humano, tenho que melhorar muito ainda. Fica até sem conseguir falar, né? Depois, que mexe com a gente também, né? A gente não está lá na rua, mas só de ouvir seu relato a gente já consegue dimensionar um pouco do que é. E quando você fala assim pra gente das pessoas que, quando vocês estão fazendo ações e que pedem água, assim, não consigo entender como que não pode os órgãos públicos, o poder público disponibilizar isso em áreas públicas, água para as pessoas beberem, assim, são totalmente ignorados, invisíveis para o poder público. Quão distante a gente está? Você falou da audiência pública, que em outros estados eles estão lutando por moradia e aqui não tem nem água em espaço público para as pessoas. Quão distante está a nossa realidade aqui de outros lugares? Muito distópica. Veja que a gente tem uma política, quando a gente analisa o contexto do estado, a gente vê que em alguns anos houve uma política pública de extermínio das pessoas em situação de rua. Essas pessoas simplesmente eram encontradas mortas, sabe? Então, assim, é muito complicado falar disso no estado de Goiás, principalmente pelo próprio preconceito. Por exemplo, às vezes a gente quer fazer ações lá na Praça Joaquim Lúcio, por exemplo, que é um lugar que tem bastante concentração. E às vezes a gente precisa do básico, de um ponto de energia, porque a gente vai levar cabeleireiros para cortar o cabelo,
e vai levar uma carretinha para dar um banho. Aquela carretinha de banho móvel. E aí a gente escuta coisas das pessoas, porque esse preconceito é cultural, de falar assim, não, por mim tinha que todos que estão aqui morrer. Então a gente está muito, muito distante. Porque essa questão que a gente nomeia como aporofobia, ela é cultural e tem que ser combatida. Então, veja assim, existe hoje, quando a gente foi para o STF e debateu sobre isso, virou uma determinação de cumprimento, de que os estados, os municípios adaptassem suas políticas públicas para que essas pessoas que vivem em estado inconstitucional, isso quer dizer que o direito básico de ser considerado cidadão está sendo violado. E aí deram um prazo, mas aqui a gente ainda está muito distante de chegar ao mínimo disso, muito distante mesmo, infelizmente. Mas cabe a cada um de nós fazer as suas reflexões, de quando a gente vê uma pessoa em situação de rua, deixar de julgar, falar assim, ah, tá ali porque quer, tá ali porque ele quer. Eu te garanto, não tem ninguém que está na rua por escolha. São situações que levaram a pessoa àquilo. Pode ser um vício, pode ser uma doença, pode ser um trauma, mas ninguém está na rua porque quer. Isso eu garanto pelos atendimentos que eu faço. Débora, a gente está chegando aqui ao final do programa, mas eu queria que você falasse para a gente, quem está acompanhando e quiser colaborar, seja de qual forma for, seja com trabalho, seja financeiramente, com material, como é que pode procurar, como pode procurar conectar para colaborar com esse trabalho tão nobre que é realizado? Isso, a gente está sempre aberto a novos voluntários. Nós não temos capacidade de atender toda a demanda que é necessária. Então, a gente é super aberta a novos voluntários. Para ser um voluntário, basta entrar no nosso Instagram e escrever pelo link que tem lá. Inclusive aqui no Instagram. Isso, entra pelo nosso Instagram, lá tem um link, você preenche esse formulário no Google e a gente entra em contato com vocês, adiciona. No nosso grupo, a gente coloca o nosso cronograma. Nossos voluntários não têm obrigação de ir todas as vezes, você faz conforme o seu tempo, conforme a sua disponibilidade. Se você não quer ir para a rua, não quer atuar, divulgue as nossas ações, porque às vezes você não pode doar, mas você consegue divulgar para alguém que consegue doar, né? E, claro, as doações, se a gente recebe doações, tanto em espécie, tanto de roupa, de alimentos, de itens de higiene, quanto também em dinheiro, através do nosso CNPJ, que está também no nosso Instagram. É isso, Débora. Muito obrigada pela conversa aqui com a gente, né? E espero que outras pessoas que estão assistindo agora possam ajudar, possam se inspirar em você também. Parabéns pela sua iniciativa. Muito obrigada por compartilhar um pouco do seu trabalho aqui com a gente. Eu que agradeço a oportunidade. A gente conversou aqui então com a Débora Assunção, advogada, uma das fundadoras da ONG Conectar. E assim a gente termina essa edição aqui do Pauta 1. Nós falamos sobre a realidade das pessoas em situação de rua aqui em Goiás e também no Brasil, mas as outras edições do Pauta 1 você pode conferir no nosso site, o sagresonline.com.br. Te convido também a acompanhar as nossas redes sociais, no nosso Instagram você pode fazer a sua sugestão para o nosso próximo programa. Muito obrigada pela companhia e até a próxima.